Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo sobre associação série de imitâncias e frequência de ressonância. Vamos trabalhar com a carta de Schmitt, analisando o comportamento de circuitos RLC com a frequência, como essa impedância se comporta conforme a frequência varia. Para isso, nós veremos os seguintes assuntos: associação em série de impedâncias, frequência de ressonância e considerações finais. Associação em série de impedâncias. Nós já vimos sobre a associação RC, como calculamos a impedância equivalente. Aí está para um resistor e um capacitor, parte real resistiva, parte imaginária capacitiva, e como passamos para a forma de fasor, módulo e ângulo ou fase. Na associação RL, resistor e indutor, temos a impedância equivalente e como convertemos para fasor em módulo e ângulo. E agora temos um circuito RLC, um resistor, indutor e um capacitor associados em série. Temos aí o valor da impedância equivalente, R mais J, que multiplica ômega-L menos 1 sobre ômega-C. Observe o J do lado de fora, parênteses. A equação mostra a parte resistiva e a parte imaginária da equivalente série. Vamos ao exercício. Uma determinada impedância é modelada para um resistor de 48 ohms em série com um indutor de 100 nano e um capacitor de 100 pf. Então, os três componentes estão em série. Nós queremos calcular a impedância equivalente série em 100 kg, em 1 mega, 10 mega, e nessa frequência estranha de 50,3292121 MHz. A impedância série equivalente em 100 mega e até 1 giga. Em 100 kg, calculamos o valor de XL e XC, já vimos em vídeos anteriores, associamos em série, somamos e obtemos 48 menos J, 15.909,94. É negativo, logo a capacitância predomina. Em 1 mega, 48 menos J, 1.591. A capacitância continua predominando. Em 10 mega, 48 menos 50,9. Continua o capacitor dominando. Em 50,329 aproximadamente, uma coisa mágica acontece. Tanto a reatância capacitiva quanto a indutiva têm o mesmo módulo, mas sinais opostos. Logo, quando você coloca na equação, essas reatâncias se anulam, restando apenas a parte resistiva. Então, nesse circuito, nessa frequência mágica, acontece algo mágico. As reatâncias desaparecem e fica apenas a resistência. O que será que está acontecendo? Em 100 mega, temos agora uma surpresa. O circuito começa a ser indutivo, a reatância começa a predominar. Até agora foi o capacitivo puramente resistivo e agora começa a ser indutivo. Em 1 giga, daí até o infinito, basicamente, a indutância está predominando. Na tabela, mostramos os valores com aumento da frequência. O que vai acontecendo com a reatância? Começa em negativo 15.000, quase 16.000 e acaba em positivo mais J 626,7. A parte resistiva não se altera. E naquela frequência mágica, cerca de 50,32 MHz, acontece a mágica de sumir as reatâncias. Fica só a parte resistiva. Aí está ela. Vamos agora localizar na carta de Schmitt a impedância que nós vimos no exercício anterior. 48 ohms em série com 100 nano e 100 pico. Nós vamos de novo trabalhar desde 0 Hz até infinito, frequência muito alta, passando por aquela frequência mágica de cerca de 50,3 mega. E considerando que os componentes não variam com a frequência. Sim, variam. Aí está a tabela, só que agora normalizada. Dividimos a tabela anterior por 50, todos os valores de resistência e impedância, para que possamos colocar essa impedância normalizada na carta de Schmitt. Nós vamos plotar, localizar esses valores agora. Observe que nessa frequência mágica é puramente resistivo, está no eixo resistivo. Se você ainda tem alguma dúvida de como localizar impedâncias na carta de Schmitt, aqui mesmo no canal tem uma série de vídeos sobre isso com diversos exemplos resolvidos. Aí está. Começamos de 0 até infinito. 0, 100 kg e 1 mega é aquele problema que nós temos na carta de Schmitt. É difícil localizar. Desse lado direito ficam os valores infinitamente grandes, muito elevados. Então, esse círculo vermelho significa toda a impedância que tiver sobre o círculo vermelho, a parte resistiva é 0,96 ou 48 ohms, né? Então normalizou. E aí nós temos para 0, 100 kg e 1 mega. De novo, coloquei as bolas diferentes, um do lado da outra, mas no fundo você não consegue discernir. Quando agora chega em 10 MHz, lembra que a impedância é capacitante
capacitiva, desde 0 Hz até 10 MHz, é capacitiva. Então está do lado debaixo da carta de Schmitt, sobre a linha de 0,96 ohms resistivo, mais do lado de baixo. Quando nós chegamos na frequência mágica de cerca de 50,392 MHz, as reatâncias somem. Então você tem uma resistência de 0,96 ohms normalizada, exatamente em cima da linha de resistências puras. Esse ponto, essa bola azul representa que é simplesmente uma resistência. Quando nós passamos agora para 100 MHz, olha a mágica. Passou de reatância capacitiva para indutiva. E agora em 1 GB, novamente indutiva. Então, conforme você vai de 0 Hz contínua, se um circuito RLC, se você aplica uma tensão contínua, não no pulso, no estado estacionário, deixa carregar e descarregar o capacitor, você vai ter o quê? Uma impedância infinita, porque o capacitor não deixa passar corrente contínua, idealmente. Então está infinito. Quando você chega agora a 1 GB, o que vai acontecer? A indutância começa a predominar e ela faz com que a reatância final equivalente seja infinita. Então você está vendo na carta de Schmitt, nesse círculo vermelho, todas as impedâncias que podem ocorrer naquele circuito quando você vai de corrente contínua até a frequência infinita. 1 GB, não vamos exagerar. Ressonância série LC. O que afinal é ressonância? Você pode lembrar do conceito da física, de quando você está empurrando uma pessoa no balanço, tem que estar em ressonância, transferindo energia. É parecido. Nós vamos aqui nos ater menos à parte física e mais à análise de circuito. Aí nós temos um capacitor em série com um indutor. E na ressonância série LC, as impedâncias reativas em módulo são iguais. Módulo XL igual a módulo XC. Ou seja, ômega L é 1 sobre ômega C. Passa ômega para o mesmo lado, ômega ao quadrado é 1 sobre LC. Mas ômega é 2πf. Logo, define-se a frequência de ressonância de um circuito LC como F0 igual a 1 sobre raiz quadrada de 2π sobre LC. Essa é a frequência de ressonância em um circuito LC. Agora nós temos um circuito RLC em série. Na frequência do circuito, que vai depender de LC, o que vai ter? As reatâncias se anulam e fica apenas a resistência. Então, um circuito RLC na ressonância, ele é substituído, ele é equivalente a um resistor puro. Próximo exercício. Um circuito é constituído pela associação em série de um resistor de 100 ohms, um indutor de 1,2 microhenry e um capacitor de 10 nano. Vamos determinar a impedância equivalente série na frequência de 100 MHz como um número complexo. A impedância equivalente série na forma fasorial. A corrente que percorre a impedância quando a fonte é um sinal senoidal do tipo 12 volts, cosseno de 2πf, frequência de 100 MHz, com um ângulo de 35 graus. Considere o estado estacionário. Se você fez escola técnica ou faculdade, você deve se lembrar, não com muito boa lembrança, de análise de circuitos quando se aplicava sinais alternados a circuitos RLC e RC. E você lembra do trabalho que dava, se você fosse trabalhar com cálculo diferencial integral. Vamos ver como é que o fasor fica. Nós queremos calcular também a frequência de ressonância do circuito e que com a impedância equivalente na ressonância. Então, em 100 MHz, nós temos o valor de XL e XC, substituímos o equivalente, tem aí 100 mais J, 753,85 ohms. O mais indica que ele é indutivo em 100 MHz. O módulo agora, 760,45 e um θ de 82,4 graus. Na verdade, fortemente indutivo, quase 90 graus. E linha, agora vamos trabalhar com fasor. Assim, às vezes é IBOL, aquela bolinha em cima, às vezes é linha. Para trabalhar com texto, eu botei linha. Então, em linha, fasor, V linha, fasor, Z linha, fasor, vai ser 12 ângulo 35 graus, que é o fasor da tensão, sobre o fasor da impedância, 760,45, ângulo 32,4 graus. E aí você divide os módulos e subtrai numerador e denominador em ângulo. E aí nós encontramos 0,0157, ângulo menos 46,4. Ou seja, 15,7 miliamperes com um ângulo de menos 47,4 graus. Sim, a corrente está atrasada. Mas a corrente não atrasa 90 graus? Tância não atrasa a corrente 90 graus? Sim, na indutância a corrente é atrasada. Mas nós estamos calculando a corrente do circuito. Ainda tem um resistor e um capacitor. Vamos ver isso no próximo vídeo. A frequência de ressonância, substituindo os valores dados, cerca de 1,45287921 MHz. Nessa frequência, o que acontece com as reatâncias? Se anulam. E temos apenas o nosso resistor de 100 ohms. Na ressonância série, só fica a parte resistiva.
Outro fato interessante é que se você for analisar a atenuação, quando você está com um sinal, uma frequência abaixo da ressonância, o que acontece? A capacitância pesa e a atenuação é muito elevada. Quando você passa bem acima, passa acima da ressonância, a indutância, a frequência mais alta, a indutância começa a pesar e a atenuação é elevada. Na ressonância você só tem o que? A atenuação dada pelo resistor em série. Então essa é a resposta de frequência. É um filtro passa-faixa. À esquerda de F0, abaixo da ressonância, a atenuação é elevada. Eu botei 80 dB, menos 80 dB. Cuidado que esse gráfico é estranho. Menos 80 dB está acima, uma atenuação muito grande, e menos 3 dB, uma atenuação menor, está embaixo. Então quanto mais para baixo, mais passa sinal, menor a atenuação. E na frequência de ressonância, a atenuação é mínima. Fechamos algumas considerações finais. A carta de Schmitt é uma excelente ferramenta para você ver, analisar o comportamento da impedância com a frequência. Na ressonância série, as impedâncias capacitivas e indutivas se anulam e a impedância é puramente resistiva. Em um circuito RLC série, a capacitância predomina em baixa frequência, ela se opõe à passagem de frequência baixa, e a indutância em alta frequência. A indutância se opõe à variação de tensão ou se opõe ao sinal de alta frequência. Um circuito RLC série apresenta impedância infinita em zero devido ao capacitor. Quando agora a frequência é muito alta, o capacitor é um curto, mas o indutor se comporta proximamente a um circuito aberto. Então a impedância é infinita porque a frequência é muito alta devido ao indutor. O que nós vimos neste vídeo? Como é que nós expressamos reatâncias em função das tensões e correntes fasoriais e das reatâncias envolvidas. Calculamos qual é a tensão, qual é a corrente de uma reatância. Nós determinamos impedância série equivalente e o comportamento dela. Determinamos a frequência de ressonância de um circuito LC ou RLC. No próximo vídeo, o que é isso de atraso ou avanço de tensão e corrente de circuito elétrico? Como? Por que acontece esse atraso e avanço? Quem é o responsável por esse atraso e esse avanço? Corrente é de tensão? Qual é a referência? Como é que você vê isso? O que vai acontecer? Qual é a consequência? Tudo isso nós veremos no próximo vídeo. Então, até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.